mais um Papos de Família. Hoje a gente vai receber uma pessoa super querida, um profissional excelente. Obrigado. Que é o professor, mentor e querido amigo Roberto Camanho. Isso mesmo. Obrigado. Que vai compartilhar com a gente a experiência dele e os conhecimentos sobre um tema super importante e um pouco invisível ainda, que é o presenteísmo. Essa palavra aqui é difícil, ele vai explicar e falar tudo sobre esse tema, mas na verdade é um custo, né, invisível que as empresas raramente identificam e pagam caro por ele. Muito. Então, o professor, mentor e querido Roberto Camanho é engenheiro mecânico pela FEI, São Bernardo do Campo, mestre em inovação também pela FEI, consultor, professor de análise das decisões e estratégia empresarial aqui na ESPM de São Paulo, pesquisador em processos decisórios no núcleo Decide da FEA USP. Exato. Bem-vindo, Camanho. Muito obrigado. Muito é um prazer imenso estar aqui com você. Então a gente vai começar desvendando esse termo que eu tive contato recentemente também, numa mentoria. Foi uma mentoria comigo, que bom, pudemos aproveitar isso. E aí, vamos falar para quem está aqui assistindo a gente o que é isso, o que é presenteísmo. Bom, é interessante colocar para você o seguinte, Celinho. Isso surgiu num estudo que eu fiz em 2017, que escrevi um artigo aqui na revista da SPM. Que eu li, né? E tá incrível. E a gente vai disponibilizar aqui para vocês terem acesso também. Sim, muito obrigada. O artigo, na verdade, era sobre a gestão do ambiente de trabalho, né? No fundo, a gestão do dia a dia, como que as pessoas se comportam e a performance das pessoas. E, no fundo, olhando a performance não do ponto de vista de uma maquininha trabalhando, mas do ponto de vista de um ser humano cumprindo a sua função. Porque eu acho muito importante a gente trazer o seguinte conceito. Da época da qualidade veio muito a ideia do que não se mede e não se controla. E não é verdade isso. Nem tudo que se mede se controla e nem tudo que se controla se mede. Perfeito. Tá? Um bom abraço, um bom carinho, uma atenção, um bom dia, um bombom na mesa. Você não mede KPIs de quantos bombons você põe na mesa dos outros. Mas isso é o afeto, é o carinho, o atendimento. E isso faz parte da felicidade e da alegria de viver e da alegria do dia a dia. Então, na realidade, quando a gente fala de presenteísmo, eu gosto muito mais de olhar do aspecto humano e não do aspecto de índice de performance somente. Ele reflete no índice de performance. Mas, afinal, o que é o presenteísmo, né? O presenteísmo é quando a pessoa vem trabalhar, mas não consegue estar na mais plena performance de trabalho. Por quê? Por um problema de saúde, um problema mental, uma discussão em família, um problema financeiro. Nos Estados Unidos, quando começaram os estudos de presenteísmo, eu me lembro que a perda das empresas por problema de gestão financeira das pessoas chegou a 55 bilhões de dólares em 2017. Né? Eles chegaram a avaliar isso, a Harvard, a Escola de Medicina de Harvard avaliou isso, uma perda imensa. E aqui no Brasil tem alguns artigos também que estão falando sobre isso. Sim. Mas é um tema muito pouco tratado. Mas presenteísmo, para quem quiser saber então, é o fato da pessoa vir trabalhar, mas não ter melhor da sua performance por uma série de problemas. E depois da pandemia, isso surgiu mais forte ainda. A preocupação das empresas na saúde mental das pessoas. Mas aqui não é só mental. Pode ser um problema de saúde, né? Que às vezes a pessoa nem sabe, um problema de falta de uma vitamina, falta de alguma coisa que impacta na sua performance. Perfeito. Eu tive contato com esse tema recentemente, exatamente realizando uma pesquisa sobre como as empresas funcionam e questões relacionadas a absenteísmo. Então, um dado relevante, né, que é de 2025, de uma pesquisa também da revista Você S.A., fala que 38% das empresas sofrem com essa questão e que ela é mais impactante do que o absenteísmo, do que a pessoa não ir ao trabalho. Exato. Então, estar presente com alguma questão pessoal atrapalha realmente a produtividade e a entrega daquele profissional. Porque, na verdade, assim, o absenteísmo, ele é visível e tangível.
o presenteísmo não é. É uma dor que aparece, mas é uma dor que não faz ruído. Você não percebe. Você só vai perceber a performance das pessoas se elas declararem isso ou se você entender que a produtividade está caindo. E normalmente diz respeito a questões que não são levadas ao trabalho, né? Que ficam realmente fora dali, quer dizer, não são levadas de uma forma presente, mas estão ali atrapalhando inconscientemente. Sim. Presentes na vida daquela pessoa, naquela barreira entre o pessoal e o profissional. Exato. E veja, essas dimensões de problemas podem ser tanto pessoal externo à empresa como pessoal interno à empresa, né? As relações dentro das empresas, quando mal geridas, geram uma série de atritos que geram uma tristeza profunda e faz com que a produtividade caia. Sim. E aí você tem o presenteísmo. A gente, nessa conversa, né, que surgiu esse assunto, na Legal Family, por exemplo, a nossa experiência, as famílias se transformam, evoluem de acordo com cada fase da vida. Então, se um funcionário, a gente está falando de empresa, entra lá como trainee, a preocupação é realmente construir ainda um trabalho, e aí uma família, e aí vão chegando as fases da vida, tanto profissional quanto familiar. Então, vamos tendo filhos, ou passando por um divórcio, ou pelo envelhecimento dos pais. Sim. Questões familiares também se vão para o trabalho, né? Repercutem na performance. Muito. Você imagina a dor de uma mãe ou de um pai que o filho foi chamado a atenção dentro da escola e a diretora chamou os pais, não é? Sim. Aquilo impacta na vida da pessoa. Sim. E isso ela leva aonde ela estiver, né? Se a empresa não tiver preparado um lugar de escuta e de acolhimento a essas coisas, né? Onde a ideia de que todo mundo tem que ser forte e não pode reclamar, né? E pela sua experiência, o RH tem essa competência? Ou já tem muita demanda e realmente isso nem é visível? Vamos entender o seguinte, depois da pandemia, a área de pessoas nas empresas, né, se preocupa bastante com isso, né? Eu diria que efetivamente com o presenteísmo, com o termo presenteísmo, são poucas. Sim. Né? Do meu conhecimento, do meu universo de contato. Mas ainda são poucas, é o que eu quero dizer, porque deveriam ser todas, né? Sim. Porque da mesma forma que se fala de absenteísmo, deveria se falar de presenteísmo. Perfeito. Agora, a forma do trato disso é empatia, acolhimento, conversa, entender o que está acontecendo, entender o momento, avaliar o ser humano como ser humano, né? Eu acho que tem uma frase muito boa que é: deixa o ser humano ser humano. Porque se a gente esquece disso, né, e começa a colocar só os KPIs em cima das costas, você perde a pessoa. Ainda mais na era da inteligência artificial, né? Que a gente precisa que o humano seja humano mesmo, porque todo o resto é mecanizável. Exato, é mecanizável. Então, o que eu enxergo, né, das empresas de alta performance, né, principalmente em muitas startups, tem esse ambiente de abertura, onde você pode se expor, pode dizer o que você é. Nas grandes empresas, das que eu conheço, as de grandes empresas de alta performance, escuta, tem a voz do funcionário como escuta, né, tem permissão para isso. Sim, mas a gente falou do conceito, né? O que é o presenteísmo, que é essa presença aí com exatamente a produtividade muito comprometida por questões que estão, em tese, fora do trabalho, estão na vida íntima desse colaborador. Mas como que os líderes podem identificar isso, além dessa questão de KPI aí, de produtividade, ou dos números e da métrica? Você estava falando sobre visualmente, tem alguém responsável, como que isso chega na liderança para que possa ser cuidado? O que vejo, um bom líder tem empatia com o seu time. Se ele tem empatia com o time, ele tem conversa. Se ele tem a possibilidade da conversa, ele tem a possibilidade de saber o que está acontecendo. De ver que tem alguma coisa fora do lugar. De entender, ver e entender que tem alguma coisa fora do lugar. Perceber. Perceber, ou muitas vezes, Célia, acontece o seguinte, não é só um problema, às vezes, emocional, mas pode ser um problema físico. Vamos supor que alguém
esteja com algum problema de Diagnóstico? falta de ferro. Isso, Ah, sem diagnóstico. sem diagnóstico. Tá não mais é? devagar. Tá devagar, anemia. exato, tá com anemia e não está Desanimado. sabendo. Exato. Né? Por exemplo, existe o caso de mulheres que têm problema não, o fenômeno de muita perda de sangue, né? Ah, Durante sim. alguns períodos Sim. né? E isso do repercute ano. no trabalho. Isso repercute no trabalho. E é natural. Então, na verdade, o que o líder tem que ter é sempre empatia, de entender o que está acontecendo e avaliar a performance do grupo, né? E balancear as exigências. Porque, na verdade, por mais que a gente seja cobrado por resultados, se você não tiver a pessoa compartilhando contigo, eu digo a pessoa, o líder, compartilhando contigo teus problemas, teu dia a dia. Lógico que tem coisas muito pessoais que você não vai abrir, mas tem coisas que te pegam que você deve abrir e que o líder deve fazer. E eu não estou falando aqui de ser amiguinho, não é isso. É de ser um parceiro no trabalho. Sim, sim. Não é? Porque senão, se a gente fala de ter amiguinho, proximidade desvirtua. suficiente, focada exatamente em maturidade produtividade acolhedora, né? Exato. Maturidade para isso. Sim. Não é? Perfeito. Pode ser, você está com um problema, qual é? Posso te ajudar? Até que nível vem? Você fez o seu diagnóstico? Dá uma parada hoje, vai no médico, vai ver o que está acontecendo. Perfeito. Entende? Porque, na verdade, o que a gente deve buscar como líder é a perenidade do trabalho. Né? Por mais que você seja cobrado por performance, a sua cobrança maior é por perenidade. E que o ambiente realmente te proporcione a possibilidade de realizar o seu melhor, né? Exato. De entregar realmente De entregar. o máximo. E outra coisa, respeitando os valores das empresas, porque muitas vezes a empresa tem esse valor e às vezes o líder, que não sabe ser líder, perde esse valor da empresa. Perfeito. Entende? Alta liderança tem e ele não tem. Você tocou num ponto super relevante, que é essa diferença, né? Não só de gênero, mas de como as pessoas individualmente se posicionam em fases diferentes da vida. Então a gente falou de família, de questões pessoais, de vitamina, de um ciclo específico da mulher. Então a gente teve uma mentoria aqui na SPM, aproveito para deixar uma dica. É claro que isso é mais para quem tem algum cargo de liderança ou alguma ingerência, né, sobre a sua própria agenda, mas mulheres que se conhecem e sabem exatamente TPM ou períodos assim que são, né, recorrentes, evitar ter qualquer tipo de reunião que tenha temas mais sensíveis ou que possa escalar para algo que a gente já sabe que não está no perfeito momento para tomar uma decisão ou ter uma interação mais específica sobre algum tema com determinada pessoa. Então isso também de autoconhecimento, né, da própria pessoa, do próprio colaborador é importante. É importante. Eu volto à bela frase que um amigo me entregou: deixa o ser humano ser humano. É, perfeita. É o né? que rege esse encontro. E aí você falou dessa... Como, né? Eu perguntei, o líder poderia identificar isso ou quem está ali mais próximo? E aí, a partir dessa identificação, o que ele identifica, por exemplo? Sabemos que essa pessoa tem um comportamento em dias normais dessa forma. Quais seriam os sintomas? Isso é geral, é genérico? Tem alguma coisa que a gente possa compartilhar que seja um sinal de alerta para esses líderes? Ou cada um responde de um jeito? Tem coisas típicas, dependendo da função dá para perceber. Vamos supor, se eu sou líder de vendedores de laboratório que vão visitar os médicos, eu tenho muito pouco contato com eles. Concorda? Concordo. Eu vejo pouco. Então, eu consigo enxergar algum desvio depois de um certo tempo que o problema existe. Eu não consigo diagnosticar no momento. Perfeito. Não é? Eu acompanhando. Agora, se eu estou na mesma sala, acompanhando no mesmo momento, né, o que acontece? Eu consigo observar as paradas que a pessoa dá, eu consigo ver quão dispersa está, consigo enxergar no tempo de resposta, consigo enxergar no número de falhas que chegam do trabalho que está vindo, consigo observar na participação de uma reunião. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito também, que é do Chorão: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Nossa, ótima. Não é? Moderna. Sim. Então, na verdade, o que a gente tem que observar é se a pessoa não está em paz.
e se não está em paz e costuma estar, o que está acontecendo? Né? Sabe aquelas explodidas assim, desnecessárias? Ou aquele intimismo, assim, que não é o normal, não né? É a pessoa o normal. Normalmente é efusiva, mais feliz, exato, e tá muito... Exato. Perfeito. Né? São coisas notórias, mas, mais uma vez, eu acho que não precisa de nenhum exercício forte da parte da liderança, basta ele agir naturalmente, né? E como um bom líder, ter empatia de um lado, e uma outra coisa que pouca gente às vezes enxerga, compaixão com o que está acontecendo, não é? Que na verdade, o que ficou claro é que o corpo está ali presente, mas a mente está em outro lugar, está totalmente ausente. Seja por um problema emocional, seja por um problema físico. Perfeito. Não é só o emocional, pode ser um problema físico também, até desconhecido. Sendo que esses problemas emocionais podem envolver questões pessoais mais relacionadas a filho, família, dívida, qualquer coisa fora do trabalho que repercute exatamente na concentração, né? Na entrega. Exato. Eu enxergo que hoje em dia, né, em tempos econômicos difíceis, os problemas financeiros são bem pesados. Né? Sim, ter um filho custa muito caro. Custa caro. E aí começa a surgir problemas de ter que fazer um tratamento com um psiconeurologista, um tratamento físico qualquer, e aí os custos aumentam e são inesperados e você tem que participar. Sim. Não é? E aí que o líder tem que entrar, não emprestando dinheiro, lógico que não é essa a pegada, mas é a pegada de ajudar a compreender o momento, dar espaço, dar recuo. Eu enxergo que na vida tem momentos de recuo, que é hora de você esperar para ver o cenário mudar. E como líder, você tem que olhar e deixar aquela pessoa no recuo. Sim. Né? Porque ela é boa para você, ela te dá resultado, ela te entrega, mas naquele momento não está entregando. Então você como líder consegue enxergar e redistribuir o trabalho se for possível, ou de negociar até ajudando. Sim. Não é? E aí a gente falou até de um investimento, né, que é a criação de filho, mas tem problemas financeiros que vão além disso, além da desorganização que acontece pelos motivos mais diversos. Sim. Hoje a gente tem bets aí, essa propaganda de realmente pessoas que se viciam, né, em jogos. Também. Ou superendividamento, seja lá pelo motivo que for. Então, realmente é um ponto, finanças realmente é um ponto sensível que repercute. Sensível. E outro que repercute muito é problemas de família. Sim. Não é? Divórcio, luto. Divórcio, luto. Sim. Né? Porque eles esticam. Ou até a chegada de um filho, né? A maternidade e a paternidade. Também. Além da licença. Eu vejo aqui com os jovens, né? E convivendo com jovens, com os amigos dos meus filhos, tudo. As gerações mais jovens têm preocupação em ter filho. Muitas mulheres não querem ter filho. Sim. A responsabilidade de ter filho é uma coisa pesada para elas, e é compreensível que é pesado para elas. Sim. Né? Eu mesmo tenho parentes que levaram bastante tempo para conseguir ter filho. E se assustaram na hora que a criança veio, que você olha. E é uma decisão que tem que ter essa consciência, né? Tem não que dá ter, para voltei e pensar depois eu vejo. Não é assim. Tem uma frase, hoje eu estou usando frases, viu, Célia? Tá vendo? Eu tô gostando. Obrigado, mas acho que tem uma frase muito boa do Yoda. Do Mestre Yoda do Jedi? Mestre Yoda do Jedi, exato. Ele fala o seguinte: do or do not, there is no try. Muito bom. Faça ou não faça, não tem tentativa. Né? Você não estoca tempo na vida. Chorão. Mestre Yoda. Mestre Yoda e deixa o ser humano ser humano. Sim. Né? Então, na verdade, eu gosto muito da frase do Yoda, né? Porque a realidade é a seguinte: na vida não tem tentativa, né? O tempo passa e você usa cada momento. Perfeito. Os momentos são únicos na vida. E a gente tem que saber que chama presente porque é um presente. Sim. Não é? E até não fazer escolha é uma escolha. Exato, não decidir é decisão. Sim, perfeito. Né?
E a gente começou com dados, né, falando que em 2025 tem essa estatística de que 38% das empresas sofrem com essa questão do presenteísmo. E aí surgiu aqui que ele custa mais caro que o próprio absenteísmo, porque você falou que a gente consegue perceber o absenteísmo, mas fala mais sobre isso. Por quê? Por que ele é tão importante e é um tema muito ignorado, né, até por desconhecimento? Eu enxergo o seguinte, uma coisa importante para a gente observar nas empresas é o ambiente da empresa. A performance da empresa é em função do ambiente, não é? Um bom líder consegue destruir uma empresa. O que eu digo? É verdade, gente. É verdade. Um horrível líder. O bom líder não destrói a empresa. Não, o que eu quis falar foi pejorativo. Sim. Não é? De uma forma pejorativa. Sim. Contém ironia. Contém ironia. No fundo é assim. Um líder que, se não souber tocar a empresa alinhada com os outros líderes, né, ele consegue destruir a empresa. Então, e aí vai de vários aspectos, entre um deles que é terrível, de muito ser humano não enxergar o seu ego, e o seu ego dominar. E líderes, muitas vezes, são dominados pelo ego. Sim. Não é? E a gestão, há momentos na gestão que você tem que aprender a desaprender, número um. Vou te dar mais uma frase. As crenças são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Tá? Olha, essa é profunda, Nietzsche. O que acontece? Os líderes de empresas de sucesso acreditam que sempre será assim. Né? Perfeito. E o que a gente observa, e aqui eu trago muitos nas minhas aulas, por que será que a Nokia, que foi líder de mercado, faliu? Por que será que a Xerox, que foi líder de mercado, encolheu e saiu praticamente do seu mercado? Né? Será que não foi o ego dos seus líderes que fez acreditar que aquilo sempre fosse em frente? Por exemplo, a Kodak é sabido por literatura que acreditava, os líderes da Kodak criaram a câmera digital, acreditaram que não daria certo e apostaram na receita da revelação dos filmes. Quando as câmeras fotográficas foram para os celulares, todo mundo começou a abandonar a revelação de filme e a Kodak não tinha lançado sua câmera ainda. E, na verdade, a aposta de revelação de filme e receita em filmes foi errada. Muito provavelmente, não quero afirmar que sim, porque eu não tenho dado científico para isso, e como professor teria que ter, mas como observação, eu acredito claramente que é um problema da liderança acreditar que aquilo deu certo. Que iria dar deu certo, até a hora que deixou de dar, que é o normal no mundo, exato, né? Que vem aí o Nietzsche. Sim. Né? Duas coisas, aprender a desaprender, e as crenças são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Sim. Aí volto a responder a sua pergunta, que é o seguinte: como que os líderes devem se portar frente a essas mudanças? Eu enxergo que a primeira coisa é manutenção do ambiente e manutenção do valor, que é o título do meu artigo na revista. Sim. Não é? Que era gestão do ambiente de trabalho. Por quê? Porque a alta performance depende da performance de cada pessoa. E a performance de cada pessoa depende dela ser acolhida. Ninguém, principalmente nós latinos, somos muito sensíveis à emoção. Não é? Eu estudo processos decisórios já há muito tempo. E trabalhei com grandes pesquisadores mundiais, como Thomas Saat, né, que era consultor do Pentágono no desarmamento nuclear americano. Trabalhei 20 anos com ele. E observava muita diferença entre a decisão dos anglo-latinos e a decisão de nós latinos. Né? Por sinal, tem um artigo muito bom que eu posso deixar para você postar, por favor, que é Como os Latinos Decidem. Ah, que legal! É um artigo escrito por um francês casado com uma chilena. Ele fez uma pesquisa com 780 executivos da América Latina e dos Estados Unidos e comparou o modelo de decisão dos dois grupos, não é?
E nós, na verdade, discutimos até se a regra é regra, né? Nós discutimos se o diretor agiu certo. O anglo-saxão não, o diretor mandou fazer isso, é isso que tem que ser feito. Nós até discutimos se o diretor, nesse artigo ele comenta bem isso, e é verdade, né? Então, como líder latino, nós temos que entender a manter esse ambiente, olhando as pessoas e os valores da empresa. Uhum. E quando a gente fala de ambiente, a organização é importante, vai desde o básico até o clima organizacional das lideranças, dos colaboradores, de terem esse olhar aí com mais empatia, e você até usou um termo bem forte, que é compaixão. Sim. Mas a gente está falando disso tudo como o que deveria ser, né? Como deveria ser a regra para a gente ter menos presenteísmo, absenteísmo e o custo disso para as empresas. Exato. Falando em custo, eu acho que tem um fator importante do Joe Covey, que fala o seguinte: no ambiente no ambiente inseguro, a velocidade é baixa e o custo é alto. Vamos analisar um pouco isso, né? Sim. Vamos supor que você vai me mandar um e-mail, mas você tem uma chefe que vai falar, para mandar para o Camanho, você tem que mandar para mim, para eu ler, para eu ver se eu aprovo o seu e-mail. Isso é normal, isso a gente vê no mercado, né? Então, concorda que é um ambiente inseguro? O fato... E se o e-mail ia custar R$3, você mandando para mim, vai custar 7, porque tem o tempo dela, que soma mais 4, com 3 teu, e a volta para o teu vai custar uns R$10, tá? Sim. Então, onde eu tenho a segurança baixa, a velocidade é baixa e o custo é alto. Então, insegurança no ambiente é um fator econômico. Impacta no resultado da empresa. Entende? Ter uma política empresarial mais funcional e com uma hierarquia mais horizontal para questões, né? Quando isso é bem definido, a gente diminui esse risco aí de ter um alto custo. De ter o alto custo. Burocracia é custo, né? Não, burocracia é custo, mas o ambiente inseguro é custo. Sim. Entende? Vamos supor o seguinte: você trabalha na área de vendas, tá? E toda proposta, e eu já vi isso acontecer, exemplo claro, tá? Sim. Eu estava trabalhando como empresa de consultoria, onde a empresa de consultoria me contatou para eu fazer uma proposta para eles para mandar para um cliente. A pessoa que eu mandei a proposta teve que mandar para o chefe para o outro chefe, para depois voltar 2 níveis, para depois ele poder mandar a proposta. Perderam a proposta, perderam o negócio. Perfeito. Tá? Sim. Então, isso foi real. Então, o que acontece? Voltando, onde a velocidade é baixa, onde a segurança é baixa, a velocidade é baixa e o custo é alto. Perfeito. Porque custou 3 mãos de obra para poder fazer uma proposta que às vezes 2 seria suficiente. Vamos supor que a pessoa que me chamou, mais o chefe dele estava para lá de bom, né? Mas não, tem insegurança do chefe, do chefe, do chefe. Então, na verdade, o que precisa é, além de você ter um ambiente, você tem que ter uma prática definida que seja produtiva. De velocidade, entendeu? E de confiança. É aquela história, você está num carro, outro está dirigindo e você tem que estar tranquilo com isso. Isso que você falou é muito relevante porque a primeira impressão, né, sobre presenteísmo, vindo e lendo e me inteirando sobre o tema, fica muito claro que questões pessoais, questões emocionais, questões familiares causam essa consequência. Mas você deu um exemplo claro de que aí a gente tem um presenteísmo também no ambiente de trabalho. Sem que dúvida. a pessoa está lá, mas ela não se sente com autonomia suficiente para exercer Exato. o trabalho dela, então ela fica ali esperando voltar o e-mail. Nesse tempo ela está fazendo outra coisa ao invés de produzir, de poder entregar melhor. Ou então, do seguinte tipo, será que eu posso responder esse e-mail? Perfeito. O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Se eu falar tal coisa, eu vou ser desmentido depois? E a gente não está falando de assédio, a gente não está falando de questões trabalhistas, a gente está falando de uma insegurança profissional causada por um ambiente que é disfuncional, né? Exato. Ou Exato. pelo menos não é tão inteligente no sentido de processo. Exato.
Perfeito. Umas coisas, Celia, quando eu falo de compaixão, é lembrado que o ser humano tem que ser humano, de novo. Porque a gente se perde quando fala em gestão, e quando falamos de gestão de empresa de latinos, o emocional é muito importante. Eu vou contar uma rápida história. Eu fui diretor de uma empresa ligada a uma empresa alemã. Na verdade, eu trabalhava praticamente para a empresa alemã como diretor de marketing na área de robôs. E os meus diretores na Alemanha falavam coisas que eu nunca imaginava que um teria coragem de falar para o outro, e almoçavam juntos depois. Aquilo passava, E se eu fizesse isso aqui no Brasil, se eu falasse isso... Ia ser uma mágoa profunda. É uma mágoa profunda. A cultura é muito importante, né? É muito importante. Eu estive com eles trabalhando, vendendo robôs na França. E os alemães vieram vender robô na França e chegaram para um cliente na França e falaram uma série de coisas técnicas, e os clientes se ofenderam. Então, na verdade, porque são latinos, né? Mas questões objetivas. Isso não funciona, isso não tá bom. Assim, era uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva do ponto de vista técnico. Perfeito. E eles se acharam ofendidos, como pareceu que eles não... Pessoal. Isso é muito latino. Isso é muito latino. Mas você se identifica assim também ou não? Mas eu me identifico. Eu tive a felicidade de ser consultor dos 5 continentes. Eu trabalhei com gente dos 5 continentes. É verdade. Que legal. Como consultor, né? Principalmente na época da pandemia. E na Ásia era qual país? A mesma coisa. Direto, frio, objetivo, não é? Não fala-se a verdade, doa quem doer, e na verdade não tem absorção emocional pessoal, né? E na América Latina sim. Não só no Brasil. Todos? Não. Do Equador para baixo. Do Equador para baixo. Nossa, né? Que interessante. Lendo o artigo Como os Latinos Decidem, a gente entende bem isso. Eu quero ler muito. Tomada de decisão é um tema, assim, muito importante. Eu felizmente tive o prazer de conviver isso. Então, na prática, na condução dos trabalhos, quando começava um trabalho, eu tinha que saber ler do outro lado. Por exemplo, um dos maiores bancos mundiais me contrataram durante a pandemia para fazer uma decisão de $500 bilhão para alocação de recursos da área de TI no mundo inteiro. E eu fui tratar com indianos. São muito mais dóceis, mais fáceis de lidar, mais carinhosos. Sim. Né? Eu trabalhei com um iraquiano, Thomas Sati é iraquiano, muito dócil, abraçava, beijava, né? Muito carinhoso. Comigo ele foi, Mas egípcio não também. levava nada para o lado pessoal? Não levava para o lado pessoal. Incrível. Não, né? Agora nós aqui, nós levamos. Isso que você está falando é muito importante, principalmente para a liderança, tendo essa consciência. Não é um livro, mas eu escuto o podcast lá da Cristina Junqueira, do Nubank, e ela estava fazendo uma analogia sobre o quanto o reforço positivo é importante, que é exatamente isso, né? É muito latino, mas eu achei que era universal. Então ela fala, quando a gente cria um filho, ou sei lá, tá educando um bichinho de estimação, a gente, né, olha que lindo, você fez isso, que bonitinho, continua assim. Então você tá mostrando, de uma certa forma, o caminho a ser seguido com um reforço positivo. E o quanto isso também funciona no ambiente de trabalho. Se a pessoa acerta, o quanto é importante você marcar aquilo ali de forma positiva, para ela pelo menos identificar que tá no caminho certo. Sim. E se isso pro latino é muito importante, então isso vai muito além de realmente ter um reforço positivo, né? É algo que faz parte, sei lá, do esperado, inconsciente. Exato. E tem uma coisa importante, tem que ser de coração. Sim. Se for mecânico, não, o brasileiro já arrepia. Né? Já arrepia. Mas brasileiros, falando para brasileiros, né? Não, é de boa, né? E isso é importante. Ninguém sai da cama de manhã para ser triste ou maltratado. Eu não acredito nisso. E o reconhecimento é um valor, né? É um valor. E, na verdade, os momentos felizes da vida são quando você está com alguém do seu lado.
São raros os momentos felizes da vida sozinha. A pessoa que trabalhou com robô está falando isso, é muito verdade. Eu traduzi o primeiro livro de robôs para português aqui no Brasil. Você falou, muito incrível. Né? Sim. Então, a gente nessa era toda de tecnologia, impressionantemente, né, as buscas maiores no GPT, que é onde tem estatística, principalmente em países latinos, mas eu acho que é mundial, é sobre questões pessoais. Que louco, né? Mas porque os referenciais estão perdidos, né? Os referenciais mudaram muito. Vai mais uma frase para você. A forma do mundo mudar mudou. Aí você me lembra uma. Agora eu tenho uma frase boa que ficou na minha dissertação de mestrado, mas é sobre um filósofo, né, moderno, que é Thomas Kuhn. E ele fala que o mundo, no sentido de objeto material, é o mesmo, mas ele muda de acordo com as pessoas que o habitam em determinado momento. Sim, é então, verdade. tem tudo a ver com a Kodak também. Então, né? A gente está num mundo completamente diferente. Geracionalmente, a gente está convivendo com mais de 4 gerações sem ao dúvida, mesmo tempo. É verdade. E os valores, né, também estamos num mundo completamente diferente. Para mim é diferente, imagina, você também deve estar... Para mim, felizmente, eu vivi antes do celular e antes do fax, né? Para mim, o máximo que tinha era um fax, né? Quando eu trabalhava com a Alemanha, era mandar um fax para a Alemanha, receber uma proposta da Alemanha em fax. Foi um ganho e na verdade, guardei até uma máquina de fax como lembrança da época. E aí, voltando, né? Chegou na era do robô. Do robôs, aí vim trabalhar com robôs e há pouco tempo comecei a dar palestra sobre a indústria 4.0, que é exatamente a revitalização da automação industrial. Sim. Né? E como o ciclo se repete, né, mas cada vez mais evoluído em relação a facilidades, a possibilidades da máquina mesmo. Sim. Como essa ferramenta aí que permite coisas incríveis. Imagina o celular. Né? Na época, se você tivesse um celular... Na época que o homem pousou na Lua, o celular, a capacidade do computador era 64K, Sim. Não era nada. E agora a gente já está falando de fazer turismo, explorar a Lua, ter uma base, imagina. E tudo isso, independente de mundos, né, de Lua, ou seja lá o que for, a importância da família como... não uma força só, como deveria ser, né? A gente tem famílias funcionais, disfuncionais, de todos os gêneros e tipos, mas na visão, a gente falou que o presenteísmo também pode acontecer no trabalho, e surgiu até esse exemplo. Sem dúvida. Mas pela sua experiência, as maiores questões íntimas, a gente também falou dessas buscas no GPT sobre questões pessoais, muitas vezes até psicológicas mesmo, de apoio, né? Sim. Sobre o que momentos é triste, né? difíceis. A gente buscar no chat GPT um apoio emocional. Eu acho triste, né? Porque falta um bom amigo, né? Eu concordo. E aí, eu não sei, né? Entra nessa discussão de dados, se o prompt lá é muito bom, ou se a pessoa realmente tem medo de colocar questões muito íntimas ou dividir. Por exemplo, questões que a sociedade julga muito. A gente falou aqui sobre essa escolha consciente que deve ser a maternidade, né? Como um projeto Sem familiar dúvida. e parental. E agora, recentemente, tinha uma matéria, salvo engano, da revista Exame, ou da BBC, de longe, não lembro, mas não era brasileira a matéria, falando era brasileira. Falando sobre o arrependimento de mães que tiveram filhos. E não estava falando de mãe solo, mães mesmo, projeto parental. Eu tive um filho e eu me arrependi. E lógico, você não vai falar... Eu lembrei desse tema, Sim. Porque é o tipo de coisa que se você fala em público, você vai, né, ser execrado. Então o GPT, nesse ponto, deve ser ali o amparo. Sim, um lugar seguro, em tese, para esse tipo de questão, que a gente brinca muito. A minha formação é essa, eu venho da advocacia de família, a Legal Family foi criada para isso, para ser esse espaço seguro e acolhedor, né, de questões familiares, em que a gente possa falar de todos os temas abertamente e levando informação segura e qualificada. Mas imagina, não dá para deixar na portaria, né, o filho. Não dá para devolver. Não dá. Não, então, é um projeto para a vida toda. Pra vida toda. Então ele realmente hoje, assim, tem que ter consciência disso, muita responsabilidade, criar um ser humano, é o que a gente fala em direito de família. Assim, o Estado tem um princípio chamado melhor interesse da criança, que não é para a criança ser feliz, o melhor interesse da criança é para que ela cresça de forma saudável, segura e não se torne um problema social.
Então, a responsabilidade dos pais e do núcleo familiar nisso é muito grande. Mas eu falei isso porque é um problema também que leva a esse presenteísmo. Questões com filhos, né? Tiram completamente o eixo Tira uma questão com filho, tira. Um filho doente ou um filho com algum problema emocional, Sim. tira qualquer um do eixo, né? E além do aspecto que eu já comentei antes, né? Das surpresas de despesas que você vai ter. Sim. Né? Com um neurologista ou com um especialista em alguma coisa que para eliminar qualquer dúvida que você tenha de uma possível doença ou de tratamento. Ou que não tenha nada, seja muito saudável e tenha muitas atividades extracurriculares. Já é uma lista de... Também. Tem natação, balé, judô. Mini executivos, né? Sim. Mini executivos. Na verdade, eu sinto que isso é um hábito, né? Dependendo da classe social, tem muito, né? A agenda de executivo para as crianças, né? Agora é triste, né? A maternidade, as mães que têm dificuldade se arrependem. É muito triste, né? Porque deve ser uma dor incrível. Porque... Acho que entra naquela dissonância, né? Que você tem um lado que é ótimo, você não se vê. Tem alguns filmes que falam sobre isso. É um assunto que me interessa, né? Porque tem a ver com questão familiar. Tem essa questão de gênero, das mães terem... Tem até uma pesquisadora chamada Fernanda Las Casas, querida, maravilhosa, que escreveu sobre o mito da família na tese dela de doutorado. Então ela vai, a Regina Navarro Lins também é uma sexóloga carioca, que fala muito sobre o amor romântico e sobre esse mito de que a família era construída para ser, e que não era nada disso, que na Idade Média quem cuidava dos filhos eram as amas, e na época da escravidão quem, né, amamentava não eram nem as mães, então que as europeias também não eram assim. E na verdade hoje tem essa cobrança muito realmente forte ali em cima das mães, da mulher, do instinto materno, mas que tem a ver com valores da família também. Então a gente não está discutindo isso aqui, só está falando que hoje essa consciência, né, e essa possibilidade, ainda bem, depois da pílula, dos métodos contraceptivos, disso ser uma possibilidade, não uma obrigação, é o que faz a diferença, né? Para que não se tenham mães arrependidas, nem filhos aí que estejam, né? Tenham uns pais com presenteísmo em casa. Sim. A gente está falando no trabalho. Sim. Mas também ali que não tem essa consciência do que é criar um ser humano. Sim. De um líder paterno. Perfeito! Vamos parar na família. Um líder paterno. Sim, e de tudo isso que a gente falou agora, caminhando para o fim, já com o coração apertado, temos muito assunto. Mas a gente falou de família, a gente falou de conceito, a gente falou de como identificar o que a liderança pode fazer, né? Então, assim, pela sua experiência e com base nos dados que a gente tem hoje e disso realmente ser um problema real e muitas vezes desconhecido, né? Nem ignorado porque não se queira cuidar, mas ninguém nunca parou para pensar nisso. O que você acha que as empresas podem fazer primeiro para identificar? Porque o que a gente não identifica, a gente também não cuida, não mede, né? Você falou sobre isso. E como identificar e o que você poderia deixar aí de conselho, de dica ou de experiência mesmo para quem é líder, para quem está aqui nos ouvindo e queira cuidar desse tema? Eu vejo que é o seguinte, identificar isso depende de você ter o coração e a mente aberta. Porque se a tua visão é só KPI ou KR e querer brigar só em cima dos indicadores, você tem uma cegueira estrutural. Porque a tua decisão acaba sendo sobre isso e a outra face você não consegue enxergar. E aí você justifica só pelos indicadores. E aí, de novo, eu volto. Nem tudo que se mede importa, nem tudo que importa se mede. Tá? Como gestor. Então, eu tenho que observar se eu gosto dos KPIs e tudo, qual é o lado humano que está refletindo nesse daqui e não esse daqui aqui. Tá? É o que o lado humano reflete nos indicadores. Como que isso está acontecendo? Aí eu tenho que observar o seguinte, tem fenômenos de curto prazo, que é, por exemplo, uma alergia. Vamos supor que alguém teve uma alergia qualquer com algum medicamento, não é? Veio trabalhar e está com a cara toda inchada e vermelha. Eu tenho que ter a consciência de falar, olha, tô frente a um presenteísmo. É um presenteísmo agudo, eu estou observando. Por favor, vai para casa, se cuida, toma um antialérgico, passa no ambulatório,
não é? Uhum. E tem o outro que é a distância. A distância que eu digo não precisa ser só fisicamente, mas a distância no tempo. Por exemplo, se eu estou observando que alguém de alta performance começa a cair a sua performance, ou não precisa ser só de alta, mas se eu observo que as pessoas quem começa a variar a sua performance, os seus resultados e muito o seu humor, né, vale a pena chamar e perguntar. Mas e aí fazer com que o meio entenda que a posição desse líder é de um ser humano, não é de alguém que culpe. Vou dar um exemplo para você. Eu dei consultoria numa fábrica onde resolveram colocar computadores em cada máquina, isso foi em Manaus, para que os computadores monitorassem a produtividade dos trabalhadores à noite. Tá? E o que aconteceu foi, o gestor pegava os dados, chamava as pessoas e falava, olha, você levou 20 minutos para ir no banheiro, você tem que ir no banheiro mais rápido. Em vez de olhar e acolher, falar, olha... Robô. Robô. O que acontecia à noite? Os trabalhadores cortavam o fio da rede. Como era uma rede de computadores, se cortava um, caía as 48 máquinas. Tá? Era uma das maiores fábricas de eletroeletrônico do país, né? Porque a pessoa é criativa, né? Ao invés de resolver o problema, vamos cortar quem vigia. Aí foi melhor, já que você quer saber, melhorou ainda, porque em vez de cortar, eles começaram a soltar o conector. Então eu tinha 48 máquinas, com 2 conectores cada uma, eu tinha 96 conectores para olhar qual que estava solto, porque se soltou um, caía a rede inteira. E eu falei isso para o gestor, enquanto você tratar isso como um feitor de escravos, isso não vai funcionar. Não adianta você ter o equipamento se você não tem uma performance humanística por trás disso. E eu estou relatando isso de 2005, 2006, né? Já fazem 20 anos. Então, o conceito de saber lidar com os dados é lidar com pessoas que precisam de performance. E o meu conselho é o seguinte, é sempre olhar o resultado do ser humano como um todo e parar de olhar só os indicadores, né? Lembrando do que nem tudo que se mede importa. Você falou 2 coisas maravilhosas. Uma que é deixar o humano ser humano, né? Exatamente, precisa ir ao banheiro, então cada um tem a sua biologia, a sua fisiologia própria. Exato. E a outra, essa questão aí da empresa realmente ter capacitação, né? Precisa também, não é assim, vamos exigir algo que a pessoa talvez nunca tenha tido nenhuma metodologia, nenhum contato, não tem uma empatia, não tem nenhuma sensibilidade para exercer esse papel de cuidado sobre alguém que já está fragilizado com alguma questão que está refletindo na trabalho noturno, tudo, é uma questão de sensibilidade isso. E a terceira coisa é como somos criativos, né? Vamos lá, a gente corta o fio, tira a tomada. Mas muito criativos. O brasileiro é de uma criatividade incrível, né? Vamos resolver o problema, o que também é muito importante. E outra coisa que eu pensei é que a gente está falando de empresa privada, de família, mas o funcionalismo público, isso é muito crescente, né? Eu venho dessa escola, no Tribunal de Justiça do Rio, e hoje essa questão de produtividade, de meta do CNJ é muito grande e a gente tem ferramentas tecnológicas, mas muitas vezes essa parte humana também, a gente fala mal, né, do funcionário público, não entrega, não faz, a iniciativa privada é muito melhor, mas as cobranças estão ali e é um olhar também necessário para todos esses segmentos, né? Na verdade, Célia, eu vim do mundo da tecnologia, né? Vim da automação das fábricas lá nos anos 90, melhor, anos 80, né? O primeiro livro, eu fui diretor de marketing na área de robôs em 86. E na verdade, a tecnologia mal utilizada prejudica a gestão em vez de ajudar. Perfeito. Tá? O fato de eu ter apontamento de dados e não usar os dados para a gestão do lado positivo das pessoas prejudica a relação. Não, a gente está vendo agora, tem inteligência artificial disponível, várias diferentes para cada questão, ninguém se capacita, coloca lá e não muda nada, né? Não tem nenhuma melhora realmente real. Tem mais uma, vai para você. O problema nas empresas não é hardware, não é software, é peopleware.
Não existe o termo, mas deveria existir, né? É o muito people, bom. é o meio da gestão das pessoas. Sim, entre o que está disponível de um lado e do outro, né? Do Falta outro, só a conexão. Exato, a conexão. Perfeito. Então, a gente falou sobre cultura, falou sobre o que é presenteísmo. Tem aqui, né, essa necessidade, essa importância de ter esse olhar aí, mas de uma forma mais capacitada. Eu acho que é bom a gente pontuar o aspecto do latino, né? Do Como o latino. latino funciona. Por quê? Nós usamos muitos livros de anglo-saxões, né? Se a gente for pegar toda a literatura nossa, todas as teses de mestrado, doutorado, tudo, a nossa base, em grande maioria, na área de gestão, são literatura anglo-saxão, não é? E Sim. o anglo-saxão não enxerga a visão do brasileiro, né? Do latino, não é? Então, Sim. eu acho que olhar a visão do latino e respeitar esse ambiente, esse toque do latino, Perfeito. não é? Tenta explicar para um americano o que é o jeitinho brasileiro. Imagina o jeitinho carioca. Isso eu falo todo dia com a Fabi, quando a gente vai almoçar, ela fica assim. Uma coisa que eu vi interessante é que o jeitinho brasileiro, ele é individual, né? Ele não é em grupo, não existe jeitinho brasileiro em grupo. O jeitinho brasileiro normalmente é individual. Né? Desenvolve. Desenvolve, flui, ele flui. Sim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar seus conhecimentos, a sua experiência, o seu tempo. Obrigado. E é importante demais esse tema, né? É novo para mim, Sim. então acho que outras pessoas que estão... Bastante novo para muita gente. Sim, apesar de você já ter escrito esse artigo em 2017. Foi. Então a gente está aí com quase 10 anos e ainda é novo. Ainda é novo. E ainda impacta as empresas e ainda estamos falando de números assim alarmantes Sem em dúvida. relação à produtividade, sem dúvida, custo. Então fiquem... E ainda não pusemos o tempero do home office. Eu acho que depois vale falar do home office e o presenteísmo. Nossa, perfeito. Porque aí a gente tem mais sobrecargas ainda relacionadas à família. Exato. Que desfocam, né, do trabalho. Deixamos... E organizar o home office é uma tarefa árdua. Exato. E a família para te respeitar lá dentro. Sim. E entender que aquele tempo... é seu. É verdade. Com certeza. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Fiquem Célia. com a gente, muito obrigado. acompanhem Fiquem em paz. o nosso abraço. canal. E vem aí também o programa Cuidar, que cuida desse assunto. Legal. Dentre tantos. E a gente conta com você, com a sua mentoria, com Estarei a à sua disposição. disponibilidade. Sempre. Obrigada. Até a próxima. Até, queridos.